Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai explorar um universo que é honestamente surpreendente. Vamos mergulhar fundo na Olimpíada Mirim, que é basicamente a versão para o segundo e terceiro anos do ensino fundamental da famosíssima OBMP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Imagina só o cenário. Crianças ali na faixa dos 7, 8 anos de idade, encarando um verdadeiro teste de lógica e raciocínio pesado. E aí fica aquela grande dúvida, né? Como é que se avalia uma aptidão de altíssimo nível sem assustar estudantes tão jovens que mal acabaram de pegar a fluência na leitura e na escrita? É um equilíbrio super delicado. Porque veja bem, se for muito com cara de prova escolar tradicional, gera ansiedade na hora. Mas se for muito fácil, perde totalmente o propósito de ser uma Olimpíada. A grande sacada deles? Transformar a matemática inteira num imenso jogo visual e interativo. Beleza, vamos mergulhar nessa ideia. Aqui a gente tem a marca e o formato oficial da prova, que é feita pelo INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. E o próprio design já dá um baita spoiler do que vem pela frente, com esses números dançando, cheios de cores, símbolos brincando pela página. A prova inteira é cansada justamente para não parecer uma prova. Ela convida a criança a brincar com o conhecimento. E é nesse clima que a gente vai resolver juntos alguns desses enigmas a partir de agora. Parte 1. Observação e pistas visuais. A coisa começa por aqui, bem de leve. A prova não chega pedindo para armar e efetuar cálculos enormes. Ela começa testando o reconhecimento de padrões básicos e categorização de dados visuais de um jeito super engenhoso. A primeiríssima questão traz essa barraca de feira super simpática e o enunciado pergunta só isso aqui: qual das frutas da feira aparece em quantidade diferente das outras? Ou seja, a criança tem que bater o olho, escanear os grupos e já começar a quantificar cada um mentalmente. E contando direitinho, olha o que aparece. Temos 6 abacaxis, 6 laranjas, 6 peras, 6 bananas. Só que as maçãs, bom, elas são só 5. A maçã é a grande intrusa da feira. Parece uma questão super simples, mas exige muito foco, uma contagem precisa e a habilidade de comparar vários conjuntos de dados ao mesmo tempo. Daí a prova já dá uma leve complicada visual na questão número 2. Aqui aparece esse quadro lotado de placas de trânsito diferentes. E o comando é o seguinte: quantas placas têm a forma de um círculo, mas não têm nenhuma seta? Agora, o que é fascinante nessa distribuição é a dupla filtragem que o cérebro tem que fazer num piscar de olhos. Primeiro, ignorar totalmente os losangos, octógonos e triângulos e focar só nos 8 círculos. Esse é o passo 1. Depois, aplicar uma regra de exclusão dentro desse novo grupo, cortar fora tudo que tem seta. Das 8 placas circulares, 3 têm as setas, o que deixa a gente com a resposta certinha de 5 placas. Na real, isso é o ensino de conjuntos lógicos e interseções disfarçado de joguinho de procurar. 2. Matemática na vida cotidiana. Nessa parte, a geometria visual fica um pouco de lado e eles passam a disfarçar contas mentais de múltiplas etapas em situações super comuns da infância. Pega a questão número 3, por exemplo, sobre o lanche do Daniel. A prova mostra o desenho de uma tangerina e conta uma historinha básica. O Daniel abriu as tangerinas e achou sementes. Pode até parecer uma historinha boba e inofensiva, mas na verdade é uma aula magistral de raciocínio multiplicativo, escondida à vista de todos. Pensa no malabarismo mental que um estudante do terceiro ano tem que fazer para mapear essas etapas. Primeiro, ele sabe que o Daniel tem 2 tangerinas. Segundo, cada tangerina dessas tem 9 gomos. E terceiro, cada um desses gomos tem 2 sementes. Não dá para simplesmente sair somando qualquer número. É fundamental entender a estrutura desse agrupamento. Então a cabeça funciona assim. Se uma tangerina tem 9 gomos e cada gomo tem 2 sementes, logo uma tangerina inteira vai ter 18 sementes. Como a gente tem 2 tangerinas na história, 18 mais 18 dá 36. O cálculo mental é impressionante. Isso transforma uma tabuada chata num baita problema de progressão, testando se a criança realmente entende o porquê da multiplicação, em vez de só decorar resultado de tabela. Isso nos leva para uma outra questão genial que ilustra bem essa abordagem. A questão 5, com a Marcela. Ela aparece cantando aquela musiquinha infantil que todo mundo no Brasil conhece de cor. Só que a prova coloca um erro intencional no meio da música para testar quem está realmente prestando atenção. Dá só uma olhada. A questão diz que a Marcela esqueceu de cantar 2 números ali entre o 1 e o 10. E o desafio é descobrir qual é a soma desses números. Acompanhando a letra, a memória auditiva apita na hora quando rola aquele salto maluco do 4 direto para o 7. Pois é, faltaram o 5 e o 6, mas o pulo do gato é que o problema não morre aí. A pergunta final não é quais números faltaram, e sim qual é a soma deles.
E ao somar 5 com 6, a gente chega na resposta dramática de 11. Essa mistura de ativar a memória cultural e auditiva e depois exigir a adição matemática na sequência é simplesmente sensacional. 3. Raciocínio espacial e lógica. Chegando no território mais denso e abstrato dessa prova, a gente precisa mencionar rapidinho uma definição que normalmente só aparece no ensino médio, a famosa análise combinatória. Aquela ideia de calcular as maneiras de organizar coisas num conjunto. Claro que ninguém está ensinando fórmula de permutação com fatorial para uma criança de 7 anos. Mas a sacada é que é totalmente possível testar se o cérebro dela já entende a lógica de permutar objetos de forma física. E é exatamente aí que entra a história do pai do Marcos, na questão 10. Ele vai até uma loja de materiais de construção para comprar aqueles números para colocar na frente de casa. Os primeiros que ele pega são o 1 e o 3. Aí ele pega o último dígito, que é o 6. Com os algarismos 1, 3 e 6 na mão, o desafio pede para a criança descobrir quantas casas diferentes dá para identificar combinando esses 3 números para formar uma centena. Pode ser 136, 316, 631 e por aí vai. Olha a sacada aqui nesse comparativo. O que parece ser uma tarefinha banal do mundo real, organizar os numerozinhos da porta de casa, é na verdade um teste de permutação purinho. A criança é obrigada a inventar um sistema mental para garantir que testou todas as 6 variações possíveis, sem repetir nenhuma. Isso é pensamento estruturado de primeiríssima qualidade. É a fundação absoluta da matemática avançada, só que disfarçada de uma ida à loja de ferragens. 4. Cultivando os solucionadores de problemas do futuro. Olhando o quadro geral, tem 3 coisas principais que dá para tirar dessa análise e que servem de baita lição para a educação como um todo. Primeiro, esse formato de exame simplesmente pega aquele terror clássico de prova de matemática e troca por pura curiosidade lúdica. Segundo, foca em construir um pensamento crítico robusto, mostrando que organizar as informações na cabeça vale muito mais do que só decorar fórmulas sem sentido. E, mais legal ainda, recompensa os saltos lógicos e a habilidade de quebrar um problema grande em passos pequenos. Tudo isso prova que o potencial cognitivo das crianças muitas vezes vai muito, mas muito além do que a gente imagina, contanto que as perguntas certas sejam feitas do jeito certo. E o que deixa no ar aquela provocação fundamental, será que os métodos que a gente usa no dia-a-dia, nas escolas, estão realmente se alinhando com essa pegada mais engajadora e focada na lógica? Fica aí essa baita reflexão. Pensem nisso. E muito obrigado por acompanhar mais esta nossa análise. Até à próxima.